Paz e bem para você. Algumas pessoas me perguntam como é que eu faço esse evangelho, porque dizem que tem muita ideia condensada ali. Na verdade, é apenas 1 minuto. Não há muito mistério, porém é preciso que você tenha umas certas ideias, algumas chaves de entendimento das questões bíblicas, de como você analisar o texto bíblico. E eu tenho aqui algumas pistas para vocês que querem aprofundar um pouco mais essa questão bíblica. Então é importante que o texto bíblico deva ser lido com 3 enfoques que eu considero essenciais. Ver o texto bíblico como uma literatura. Ver o texto como um produto social. E ver o texto como mensagem de Deus na palavra humana. O homem escreve a mensagem de Deus, por isso a palavra de Deus na palavra humana, onde ele coloca suas ideias, sua cultura, seus traços. E esse texto, como literatura, que é o primeiro enfoque básico, ele apresenta 2 momentos que são importantes. O primeiro momento é o momento da pré-exegese. Você ainda não está na exegese, você está fazendo algumas ideias antes da exegese. Então é importante esse primeiro momento, tá? Esse primeiro momento de o texto como literatura. Pois bem, nesta pré-exegese, a leitura corrente do texto que você faz sem analisá-lo. Você apenas lê o texto, faça uma leitura do texto normalmente. Depois, é importante você fazer algumas leituras complementares para obter certas informações que ajudarão posteriormente na análise do texto. Você vai ver o contexto histórico da época, a conjuntura internacional da época, informações bibliográficas sobre o autor, quem escreveu aquele texto, a comunidade, data da redação do texto. Tudo isso vai proporcionar um conhecimento dessa leitura pré-exegese. E também é importante tentar conseguir uma boa tradução do texto para ser analisado. Comparar diversas traduções, quando for possível, claro, né? Se você tem um conhecimento hebraico, vá um pouco na fonte hebraica ou grego, mas não pode comparar diversas traduções. Importante é um critério ter o mais próximo da língua original. E é claro que você faça uma tradução de uma maneira simples na sua construção, na sua elaboração. Você pode também fazer um estudo grupal. O grupo pode fazer uma tradução a partir de diversas versões bíblicas. Você pode abrir várias bíblias e levando em consideração, claro, esses critérios que nós colocamos para fazer a tradução. Depois, faça uma leitura atenta da tradução que você escolheu, respeitando, claro, o que o texto diz. Depois que você fizer essa tradução do texto escolhido, procure familiarizar-se com o texto, conhecer melhor o texto, aprender do texto. E o segundo momento seria exegese, já é um estudo mais aprofundado. Para isso você tem que ver o texto como literatura, mas como análise literária. Você ver o texto como uma forma de texto. Tá? E aí você vai ver o quê? A delimitação global do texto. Ver exatamente onde o texto começa e termina. Para você não pegar um versículo isolado, uma mensagem solta e achar que é isso o significado, e não é. Veja onde começa esse texto e onde termina. Dentro dessa delimitação global, ver a delimitação interna. Dentro desse texto, onde começa, onde termina, aí dentro você vai ver, vai delimitar uma passagem que você vai analisar.
dentro desse próprio texto. Trata-se de quê? De perceber as perícopes. Que são essas perícopes? São pequenas unidades que tecem um texto. É onde você vai trabalhar. Para isso é importante observar o quê? O cenário. Onde ocorre a cena? O cenário é importante começar a observar, e quando muda o cenário? Quando muda esse palco dessa cena? Também ver essa mudança dos personagens. Começaram tais personagens e agora temos tais personagens. Ficar atento a essa mudança dos personagens. Mudança da ação. Dar atenção ao tempo dos verbos. É importante, isso é muito importante. Mesmo que você use várias traduções bíblicas, você vai perceber esses verbos, os principais verbos, e ver essa mudança, essas ações que são correntes. Depois a mudança do vocabulário. Você vai perceber que logo vai mudar um vocabulário, como se fosse da comunidade alguém mais escrevendo, um acréscimo. Você vai percebendo nessa mudança do vocabulário. Isso é importante para você ter uma análise mais real do texto. Isso aí nós estamos vendo a letra A, delimitação do texto da exegese. Agora vamos ver a letra B. Observar os textos paralelos. O que são isso, Marcelo? São os textos bíblicos que tratam do mesmo assunto. Você pode pegar, dentro do mesmo livro, esse mesmo tema tratado de maneira diferente. Mas são paralelos, eles têm algo próximo, né? Mas colocado em situações diferentes. E também outros textos da Bíblia. Você vai pegar um episódio da cena da crucificação de Jesus nos 4 evangelhos. Cada um tem a sua narrativa, cada um tem a sua forma de perceber, cada um quer demonstrar uma teologia aí. Então, ver os textos paralelos, tanto do Novo Testamento como também do Antigo Testamento. Estilo e fenômenos. Esses fenômenos são os fenômenos literários mais importantes, observar dentro do texto. Quais são eles, Marcelo? Você vai observar o quê? Vai observar o vocabulário, as imagens que aparecem no texto, as repetições, o que se dá ênfase nesse texto, esses paralelismos, esses recursos de construção que aparecem no texto. Esses pontos devem ser observados. Depois, claro, letra D, o gênero literário. Ver se é prosa, se é uma narração, se é um diálogo, se é uma poesia, se é uma novela, se é uma saga, se é uma história. Observar qual o gênero deste livro, qual o gênero desta cena. Eu tenho que entender isso para eu poder me situar dentro desse contexto. Observação. Sempre que possível, situar os acontecimentos e lugares em mapas bíblicos. Dá uma consultada no mapa para você ter uma visão maior, tá? E agora nós vimos o primeiro ponto, a chave para análise do texto, que foi o quê? O texto como leitura. E agora vamos ao segundo ponto para essa análise do texto, que é o texto como produto histórico social. A partir do próprio texto, nós vamos tentar discernir objetivamente, percebendo as diferentes realidades que o texto apresenta. Cabe lembrar que nem sempre é possível analisar o texto bíblico com todas essas características em análise. Claro, um texto nem todo tem esses elementos que apresentei aqui. Nem todos esses personagens, esse perfil, esses quadros, todos. Mas vale a pena você verificar, dentro dessa questão do histórico social, o lado econômico, o lado político, o lado social e o lado cultural e ideológico. É importante para você ter uma compreensão mais precisa do texto, o lado econômico, político, social, cultural e ideológico. Observação. Alguns destes textos não permitem perceber todos esses lados. Não está muito claro, às vezes você tem que rebuscar, tem que aprofundar. Nem sempre aparece claramente o lado político, o lado econômico, social, tal, cultural.
mas procurar observar o máximo que possível esses lados aí. No lado econômico, que eu vou ver então, Marcelo, no lado econômico, como vive o povo daquele texto, daquela situação, o que produz, como se produz, do setor agrícola, industrial, comercial, de serviço, quais os elementos, quais os instrumentos de trabalho, de que são os instrumentos de trabalho, de quem são os instrumentos, do que são, da terra, de construções, quem detém os meios de produção, quem não os detém, qual o problema econômico base que aparece aí nesse texto. Importante isso. Qual o problema econômico central que é enfocado aí nesse texto? No lado social, vamos perceber o quê? Quais são as relações entre pessoas que existem naquele texto? Elas são justas, atendem com justiça, são injustas. Como aparece a divisão de classes ou grupos sociais? Como aparece o bem-estar e o mal-estar social aí nesse texto, a questão de saúde, transporte, a moradia, a higiene, como se aparecem essas questões aí? Como aparecem as relações entre as classes e os grupos sociais? E intraclasses também, dos grupos sociais. Dentro dessas classes, há outros grupos. Como é que eles aparecem aí? Como é que se manifestam aí? Qual é o problema social básico que aparece nesse texto? No lado político, quem exerce o poder? Como o poder é exercido? Que instruções de poder aparecem, jurídicas, militares? Como aparece o poder oficial do governo do local, poder político, como surge, como ele se manifesta? Como aparece o poder dentro da sociedade? Há algumas associações, classes, grupos sociais, lideranças políticas, movimentos. Como é que eles surgem? Como é que eles aparecem aí? Qual o problema básico que aparece nesse texto político? O lado cultural, ideológico. O que as pessoas pensam da vida, da religião, de Deus, do povo, da sociedade? O que é que eles pensam? Como aparece a influência da religião aí? Os aspectos da cultura, o modo de pensar, a busca, a mudança de vida social ou não? De que ponto de vista o texto é escrito? Do ponto de vista dos pobres, dos poderosos? Quem escreveu o texto? Isso é muito importante, porque você vai perceber algumas ideologias aí. Se for o lado dominante que escreveu, é claro que você vai perceber claramente algumas questões favoráveis para ele, assim como também do lado dos pobres, buscando aqui resgatar algumas questões. Então, de que lado de vir? Do ponto de vista, foi escrito esse livro? Como aparece a legitimação das classes dominantes? Como que surge essa classe dominante? Como é que ela é legitimada? Como aparece essa resistência, essa atuação da classe oprimida? Isso é importante perceber. Lembrando que nem todos esses textos apresentam esses quatro lados que eu acabei de falar, tá certo? Nem todos eles têm esses lados todos, o econômico, o político, social, cultural, ideológico. Nem todos os textos, às vezes, são fracos, pequenos, para percebermos tudo isso. E, por fim, o último item. Texto como mensagem de Deus. Esse é o ponto principal que nós temos que entender na análise do texto. Essa é a chave para a análise do texto bíblico. Deste ponto, texto como mensagem de Deus, temos que ver o primeiro momento. São dois momentos, tá? No primeiro momento, nós vamos ver o seguinte, uma síntese temática e teológica. Perceber a ideia fundamental do texto. Qual é a ideia fundamental do texto? Não é aquilo que você quer dizer, mas o que é que o texto quer dizer. Perceber a teologia do texto. Como Deus aparece no texto. Como o texto caracteriza Deus. Como o texto caracteriza o povo. Não estou falando o que Deus diz no meu coração. Estou falando do texto. Na teologia do texto, como é que Deus aparece ali. Como é que naquele texto aparece o povo. Deus e o povo. No segundo momento, a questão da
hermenêutica. A palavra hermenêutica significa interpretação. Vamos agora interpretar o texto, pegando todos esses elementos. Tá? O que o texto significou? O que o texto quis dizer para o seu tempo? Aquele texto foi escrito para um determinado grupo, para um determinado fim. Há uma mensagem para aquele ali, há uma intencionalidade naquele texto. O que aquele texto quis dizer? O que o texto quer dizer hoje para nós? A mensagem essencial que está naquele texto, que foi dita para aquele povo, para aquele tempo, é a mensagem essencial para nós hoje. O que esse texto quer dizer para o povo nosso hoje? Depois, em que sentido esse texto pode ser uma boa notícia? Uma palavra de Deus, uma palavra de vida para nós hoje. Em que sentido ele é uma boa notícia? A boa nova, o Evangelho. Em que sentido? Ele traz uma mensagem essencial. Por isso que ele foi conservado. Que mensagem? Em que sentido esse texto é uma boa notícia? O pressuposto básico dessa leitura é perceber que Deus é o nosso Deus. De que lado ele se coloca, de que lado ele se manifesta. É essa a ideia da gente perceber. O método que eu apresento agora de análise não muda outros métodos. A igreja e vários teólogos têm vários métodos. E todos eles que são oferecidos traz muitos conhecimentos e muitas novidades. Podemos até usar esses métodos e tentar construir o nosso próprio método ou utilizar ambos esses métodos. Eles se interpenetram, eles se complementam. Podemos utilizar esses dois ou outros. Distinguimos por um procedimento analítico. Essa é a nossa ideia aqui com esse método. O importante é que o texto é a proclamação da palavra de Deus. Isso temos que perceber. A palavra de Deus humana vincula a palavra de Deus. Tá? A palavra humana está presente na palavra de Deus. Deus está manifestando a palavra humana e o ser humano está manifestando esta palavra divina. A palavra de Deus dentro do estilo, do jeito de escrever das comunidades daquele tempo, da palavra humana. Devemos chegar a esta realidade, desses paradoxos, dessas realidades, aprofundando cada vez mais essas características a partir deste método ou outros métodos que vocês possam conhecer. Devemos chegar à teologia e a uma espiritualidade bíblica. É claro que quando eu preparo o Evangenuto, eu não utilizo todos esses recursos porque não dá tempo, é um minuto só. E eu sou fiel ao tempo de um minuto. Existem muitos comentários na internet, o Evangelho em um minuto, breve e tal. E quando você vai colocar para ouvir, não tem um minuto, tem 2, tem 3, 4 minutos, 5, 6 minutos, e volta lá em um minuto, mas é 4, 5, 6 minutos. E eu volto um minuto e é um minuto mesmo. Então eu faço o comentário do Evangelho em um minuto. Então não dá para você colocar toda essa situação aí. Mas eu parto deste princípio de conhecimento que eu passei para vocês aqui. Eu já tenho essa análise já esquematizada, pronta comigo. E quando eu vou fazer uma análise do texto, além das consultas, eu faço um estudo buscando aproveitar o máximo deste método para colocar aquilo que é essencial e que eu posso colocar dentro deste Evangenuto, deste Evangelho em um minuto. E assim fazemos o nosso trabalho. E quando vocês forem fazer os estudos bíblicos de vocês, forem analisar os textos bíblicos, rezar os textos bíblicos, é importante que vocês tenham com vocês mesmos essa análise, esse método. Vai ajudar bastante a vocês a compreender e a perceber com maior profundidade a palavra de Deus. É assim. Paz e bem para você.